Um desafio também diante de Deus e diante da igreja, o privilégio de poder trazer a palavra do Senhor, poder encorajá-los, poder ajudá-los na vida cristã. É interessante a oportunidade de poder edificar a vida de outros em Cristo. Hoje, enquanto orava, eu pedia que Deus realmente me usasse para aprender mais dele, também através desse estudo, ser encorajado por ele e poder, com humildade e pela misericórdia dele, poder encorajar outros e poder edificar a igreja dele. Realmente é um prazer sem igual. Agradeço aos irmãos pela oportunidade. Algo que nos chama muito a atenção é quando tem tudo para dar certo e não dá certo. Porque aquilo gerou uma expectativa, gerou um sentimento de, poxa, vai dar certo, gerou um sentimento de, poxa, tem tudo para dar certo. Mas quando não dá certo, gera um desânimo, gera uma desilusão, porque tinha tudo para dar certo. Lembro quando estive num campo de concentração, eu pensava todo o tempo o que era para uma nação imaginar que ia dominar o mundo e não dominar. Em 4 anos de guerra, uma Alemanha que era grande e que tinha tudo para vencer, não venceu. No futebol isso é muito característico. Jogadores que começam muito bem. Lembrava um pouco do Robinho, que saía do Santos com status de novo Pelé, porém, quando chega na Espanha, sai às vaias. Isso gera um desânimo, isso gera uma desilusão e coisas do tipo, mas o triste é que isso não acontece somente na guerra, isso não acontece somente no futebol. Isso acontece também na vida cristã. Muitos, com tudo para ir bem, não conseguem ir bem. Não sei se já está ali, pode colocar, Felipe? Abundantemente providos para a glória dele. Os irmãos podem abrir 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 10. Enquanto os irmãos abrem, eu vou dar um pouco dessa introdução ao que está sendo dito em 1 Pedro, que é algo muito importante para nós compreendermos o raciocínio e o porquê Pedro está dizendo essas coisas. Basicamente, Pedro está lidando com o gnosticismo, que, resumidamente, era a ideia de que, de alguma forma, eu tenho um conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus não precisa ser demonstrado. Porque eu tenho de Deus e pronto. E Pedro começa o seu discurso, Pedro começa a sua carta encorajando eles ao contrário. O seu conhecimento de Deus é prático. O seu conhecimento de Deus é diário. Porque temos tudo para isso. Então, nesse contexto, convido os irmãos a lerem comigo 2 Pedro 1, a partir do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa forma, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego,
só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de poder encorajar, de poder edificar, de poder, Deus, abençoar os meus irmãos. Peço, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja, Deus, tendo misericórdia da minha vida, que a partir desse momento toda a atenção seja dada à exposição da Tua palavra, Deus, toda a exposição seja viva a Tua palavra, Deus, para a vida desses irmãos, Deus. Se tem alguém com dificuldade de entendimento, alguém com preocupações, Deus, e atenção em outras coisas, Deus, que a partir desse momento, Deus, a atenção seja dada à Tua palavra, Deus. Peço uma vez mais misericórdia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Abundantemente providos. Como eu dizia, nós temos tudo o que necessitamos. O que é interessante que o texto deixa claro no versículo 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Esse versículo não está falando que temos tudo o que queremos, muito pelo contrário, está falando que temos tudo o que necessitamos. E o quão é bom saber que Deus tem nos dado tudo o que necessitamos. Saber que não é Pedro que diz isso, mas o próprio Jesus no Sermão do Monte, Mateus 6, ele diz que ele está preocupado, ele está cuidando daqueles que estão comprometidos com o teu reino e que estão comprometidos com a tua justiça. Isso é algo muito interessante. Saber que aquele Deus que criou todo o mundo, criou todo o universo, é o Deus que habita em mim, é o Deus que fala ao meu coração. Isso é algo muito interessante. O Deus que cria tudo e sustenta todo o universo, também tem nos sustentado. Porém, algo que é muito interessante, por isso temos que ter o link, qual o objetivo de Pedro, que ele está falando que não temos somente para uma vida qualquer, mas temos para a vida e para a piedade. Para uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida honrosa diante de Deus. Nessa carta de 2 Pedro, temos algo atípico, que não é comum de acontecer em saudações. No versículo 2 de 2 Pedro fala, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. A graça e a paz que Paulo começa as suas cartas, que Paulo termina as suas cartas, Pedro começa ela dizendo que a graça e a paz sejam multiplicadas conforme o seu conhecimento de Deus. Indo totalmente contra qualquer prática e qualquer tipo de gnosticismo. Qualquer tipo de conhecimento que não é prático. Paulo diz, seja multiplicado a graça do Senhor conforme o conhecimento que você tem dele. Porque no que depende dele, você tem tudo para viver de uma forma santa e de uma forma piedosa. E nisso fica os questionamentos, fica as perguntas. Por quê? Por que tão poucos piedosos? Por que tão poucos homens que dizem não muitas vezes para o seu sono, que dizem não muitas vezes para o seu prazer, para orar, para buscar mais o Senhor, para conhecer mais dele, porque a graça e o conhecimento serão multiplicados conforme o conhecimento que eu tenho dele. E para que uma vida piedosa? O interessante é que o restante do versículo, a parte B, fala, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Somos chamados para a glória e para a virtude de Deus. Tínhamos um destino traçado diretamente para o inferno, ouvindo e sendo guiado pelos desejos do nosso coração.
mas através da graça, através da salvação, agora eu sou chamado para participar da glória e da virtude de Deus. Virtude está relacionado a Cristo não ter sido achado em pecado. Virtude está relacionada a Cristo foi santo. A virtude dele, nele não havia mal algum. E nós somos chamados a participar junto com ele disso. Com certeza é um desafio em nossas vidas. Versículo 4. Dessa maneira ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Mais uma vez eu tinha um destino traçado em direção ao inferno, eu só ouvia o meu coração. Agora eu tenho um Deus bondoso, que tem cuidado, tem me abençoado, me fez participante com Ele, me abençoou com as promessas dEle. Mas isso não é um fim em si mesmo, isso tem um objetivo, para que por elas nos tornassem participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Irmãos, é sério isso em nossas vidas? Deus me deu tudo que eu necessito para participar com Ele e para fugir da cobiça, para fugir desse mal que corrompe, esse mal que domina o nosso mundo. Temos tudo para fugir, temos tudo para sermos participantes com Ele. Conhecimento de Deus é demonstrado através da graça e a paz dEle, e uma vida piedosa. O interessante é que devemos sim nos preocupar em uma vida piedosa. Devemos sim nos preocupar em agradar a Deus com nossas vidas. E agora, ele termina o seu primeiro raciocínio falando, vocês têm tudo para viver de forma santa e piedosa. Vocês são participantes com Cristo da graça e da virtude dele. Vocês são merecedores e vocês são participantes das promessas dele. Só que ele não para aqui. Agora ele nos dá uma lista de coisas que devemos fazer. Coloquei isso como caráter divino, como um estilo de vida. O caráter divino como um estilo de vida, características de Cristo sendo moldadas e sendo lapidadas na minha vida, na nossa vida. Nós que não tínhamos nada de Cristo, agora começamos a ser lapidados conforme as virtudes, conforme a graça, isso tudo resultado de um conhecimento daquele que nos chamou. Versículo 5 até o versículo 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Apenas pausando aqui. Isso é exatamente o que Tiago fala, quando ele fala que uma fé sem obras é morta. Busque acrescentar coisas à sua fé. Busque ter uma fé operante. Busque ter uma fé prática. Mais uma vez, Pedro, com seu propósito, mostrando que a fé não é só fé na fé. A fé é o início e os desdobramentos dela demonstram a minha fé. O desdobrar disso demonstra em quem eu tenho crido. Diversas vezes vemos isso na palavra de Deus. Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Será que pode do mesmo lugar sair água boa, do mesmo lugar sair água ruim? E o interessante, que a partir da hora que ele fala, busque acrescentar à sua fé a virtude, novamente, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a fraternidade,
e a fraternidade, o amor. Fé produtiva é fé operante. E tudo isso está à nossa disposição. Ele fala, busque essas coisas. Empenhe-se em acrescentar essas coisas à sua fé. Mas o problema é que nós muitas vezes acreditamos e caminhamos nisso como algo quase que por osmose. Como se nós não deveríamos fazer nada, ou como se o culto de domingo, o culto de quarta e algumas programações da igreja fosse capaz de me dar isso. Elas são sim, são ferramentas do Senhor para acrescentar isso à sua fé. Mas essa é uma atitude nossa. Busque acrescentar essas coisas à sua fé. Porque a sua virtude te faz mais parecido com Cristo. Porque o seu conhecimento te faz mais parecido com Cristo. Porque a perseverança te faz mais parecido com Cristo. O problema é que nosso coração busca tantas outras coisas que muitas vezes não nos faz mais parecidos com Cristo. Muitas vezes a nossa falta de sono, as nossas preocupações estão muito pouco relacionadas à nossa falta de santidade, não está muito relacionada à nossa negligência, muitas vezes, quanto ao evangelismo e à nossa missão, mas está muito ligeiramente ligada ao carro novo, à roupa nova e a coisa do tipo. Não que isso seja errado, mas o problema é o meu coração desejar mais essas coisas do que propriamente a Cristo, do que propriamente a virtude, o conhecimento dEle. Muitas vezes temos tanto tempo para tantas coisas, mas não paramos diante do nosso Deus para crescer o conhecimento dEle em nossas vidas. Tendo uma aula essa semana no seminário, interessante, o professor questionando como estava a nossa vida diante desse ativismo que está no nosso mundo e também diante um pouco daquilo que nós lidamos no seminário. Várias coisas acontecendo, várias coisas para fazer. E alguns questionavam, poxa, tá difícil para parar, tá difícil para me concentrar em algumas coisas. Esse professor brincou com a gente que ele não, em todo o tempo dele de ministério pastoral, ele ainda não tinha encontrado alguém que falava, pastor, tá muito corrido. Faz 3 dias que eu não como. Ele falou que isso era algo atípico, que ele nunca tinha se deparado com isso. Mas por diversas vezes, ele se deparava com pessoas dizendo, pastor, está difícil, está tão corrido, que há 1 semana eu não consigo fazer meu devocional. Irmãos, esse conhecimento de Deus é prático. Esse conhecimento de Deus é pessoal. Esse conhecimento de Deus não cabe apenas às pessoas que estão no seminário, não cabe somente aos pastores, não cabe somente aos líderes. Cabe a cada um de nós. Quando Pedro está falando isso aqui, ele está falando para uma comunidade toda. Onde havia pessoas que com certeza haviam acabado de se converter, haviam pessoas que estavam ali desde o começo. Ele está falando, busque acrescentar virtudes parecidas com Cristo à sua fé. Busque essas coisas. É prático. É devocional, é oração, é evangelismo, é aconselhamento, é ser aconselhado. Essas coisas nos fazem mais parecidos com Cristo. Muito mais do que outras prioridades que nós sabemos que temos. Outra frase que esse professor disse era que o cristão dita o seu tempo. O cristão não pode se deixar levar por esse ativismo louco que faz com que ele nem pare diante de Deus. É o cristianismo, é a vida com Deus, é as virtudes da fé que muda a sociedade, e não a sociedade cada vez mais depravada, cada vez mais corrompida, que vai mudar aquilo que eu entendo e aquilo que eu tenho diante do meu Deus.
Então é baseado nessas coisas que nós devemos olhar as nossas prioridades e buscar cada vez mais que o meu estilo de vida seja mais parecido com o caráter de Cristo. Mas por que o meu estilo de vida deve ser e cada dia tem que ser mais parecido com o caráter de Cristo? O fluir do texto nos deixa claro isso. Porque Ele nos abençoou em tudo, somos ricamente abençoados, abundantemente abençoados por Ele, somos participantes da natureza divina, as promessas dEle nos alcançou, e Ele nos deu atitudes práticas, Ele nos deu as coisas práticas que nós devemos buscar. Irmãos, a virtude vale mais que o carro. A virtude e o carro, eu sendo um cara virtuoso e consiga ter o meu carro, é uma bênção do Senhor. Mas eu ter um carro e isso não me deixar virtuoso, ou eu ter um carro e me esquecer de que eu devo ser virtuoso, infelizmente, é um conceito equivocado. É um conceito trocado. O que era para ser bênção do Senhor, não é bênção mais. Essas características não devem apenas existir, mas devem estar crescendo em nossas vidas. Essas características devem estar crescendo na vida do pastor. Essas características devem estar crescendo na vida do recém-convertido. Essas características devem crescer em nossas vidas. Não devo estacionar na minha vida cristã e ficar acomodado com aquilo que eu tenho ou com aquilo que eu faço. Isso deve estar crescendo. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiver crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes ou improdutivos. O que é interessante é que a partir desse momento, Pedro caminha com uma linha e agora ele divide ela. Ele divide ela e mostra o resultado da produtividade. O resultado disso tudo tem de ser produtividade em nossa vida cristã. Mas caso não seja, também há outra dura consequência sobre nossa vida. Versículo 8, vemos que se não tivermos firme nesse pleno conhecimento do Senhor, isso pode fazer com que sejamos inoperantes e improdutivos. Quando lia isso, me questionei um pouco, porque o texto fala que se isso não acontecer, isso vai acontecer. Se eu não buscar essas coisas, o resultado disso vai ser uma fé que não vai produzir. E quando olho para a realidade cristã do nosso século, quando olho muitas vezes até para a minha vida, vejo quantas áreas se encontram inoperantes e improdutivas. Mas essas coisas estão inoperantes e improdutivas, o versículo 8 fala, porque se não estivermos com essas qualidades crescendo, se não estivermos buscando o conhecimento dele, facilmente nos esqueceremos. Facilmente deixaremos essas virtudes. Isso é até uma proteção do nosso Deus sobre nossas vidas. Deus não poderia deixar que nós nos esquecêssemos dessas coisas e essas coisas, nossa vida cristã continuasse do mesmo jeito. Não. Agora, irmão, fica um questionamento bem pessoal e bem pertinente a cada vida. A minha fé tem produzido? O que a sua fé tem produzido? Qual as consequências e qual o resultado de ser participante com Cristo?
que isso gera de forma prática na sua vida? O fato de Cristo ter abundantemente te abençoado. O fato que você tem tudo para uma vida santa e para uma vida piedosa. Aquele que não pratica é semelhante a um homem que tem falta de entendimento. Mais uma vez ele volta a combater esse contexto de gnosticismo, de pessoas que achavam que o conhecimento era meio que por osmose, não era prático. Ele está falando, se você não pratica, você não entendeu. Porque se você entendeu, você pratica. Se você entendeu, você vai dispor o seu coração a buscar essas coisas. Com certeza com todo um processo de vida cristã, um processo onde eu tenho dificuldades, às vezes eu caio, às vezes eu continuo. Mas como um pastor diz, santificação é uma luta constante contra o meu pecado, onde eu não estou só apanhando, mas eu estou pertinentemente batendo. Eu estou ali vivo, eu continuo lutando. Porque se eu não lutar, eu serei facilmente levado e improdutivo. Versículo 9 me chama muita atenção. Ele fala, todavia se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. Se torna um míope. E a ideia do texto é que ele deixa de ver aquilo que está longe. Ele deixa de pensar, e talvez nesse só versículo não vai nos dar essa ideia completa, mas daqui a pouco eu vou levar para outro versículo dentro da carta, que você vai ver que faz sentido esse raciocínio, mas a ideia é que a pessoa se esquece do céu, e só vê aquilo que está perto. Só vê aquilo que está perto. Só vê as coisas terrenas, se esquecendo da eternidade. Onde eu vejo isso? Versículo 3 da mesma carta, capítulo 3, versículo 11. Pedro começou o seu raciocínio falando a respeito de vida santa e vida piedosa. Ele trabalhou a sua carta, falou sobre falsos mestres e terminou a carta falando sobre o dia do Senhor. E ele termina com encorajamento, logo antes de terminar o seu raciocínio, ele fala no versículo 11, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Porque se eu estou vivendo de maneira santa e piedosa, eu estou pensando, a minha mente está condicionada a lembrar que tudo isso vai passar. A minha mente vai estar condicionada a lembrar que eu estou participando da herança dele, que eu estou participando da virtude dele, e que o meu carro não vai participar disso, que o meu carro vai passar, a minha casa vai passar. Mas quando tudo isso passar, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? Se nós sabemos que tudo vai passar, que Cristo vai voltar, que tipo de pessoas nós devemos ser? Pedro responde, vivam de maneira santa e piedosa. Voltando para o versículo 10, Pedro continua lembrando os irmãos, falando, portanto, irmãos, e pense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Versículo 11 também. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O míope, ele só estava vendo aquilo que está perto. Mas aquele
que está com foco, está vivendo de forma santa, está vivendo de forma piedosa, tem claro na sua mente o reino. Tem claro na sua mente que o que eu faço aqui há de me abençoar na eternidade. Mas o que temos feito aqui para que seja algo relevante na nossa eternidade? O que temos feito, o que temos praticado, conforme o nosso conhecimento de Deus, que vai desenrolar na eternidade. Por isso que Pedro diz isso aqui no começo, e depois no final da sua carta ele fala, tudo vai passar. Vivam de forma piedosa, vivam de forma santa. Busque as características de Cristo. Mais uma vez, desenrolando tudo o que foi dito, Pedro começou o raciocínio dizendo, vocês têm tudo para viver de forma santa, para viver de forma piedosa. Vocês não só têm tudo, como vocês participam juntos com Cristo da glória e da virtude, da santidade dele. Como se não bastasse, vocês são participantes das promessas que ele tem para a vida de vocês. Fechou. Baseado nisso, vivam dessa forma. Busque o conhecimento, busque a perseverança, busque a piedade. E no versículo 10, ele fala, portanto, irmãos, baseado em tudo que eu disse aí em cima, empenhe-se ainda mais a consolidar o chamado e a eleição de vocês. Mais uma vez, lidando com o gnosticismo, é interessante que a cada versículo Pedro deixa um cutucão, a cada versículo Pedro deixa uma exortação contra essa prática. Ele fala, consolide o chamado de vocês. Busque atitudes práticas que demonstrem, que seja algo firme, o chamado que vocês têm. A eleição que vocês têm diante de Deus. Porque aqueles que abandonaram as características e as virtudes dos versículos de 5 a 7, são improdutivos, não produzem nada. Mas vocês não, se você quer mesmo, você não. Você vai consolidar o seu chamado, você vai consolidar a eleição, pois se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Ele não está dizendo que nós jamais iremos pecar ou coisa do tipo. Ele está dizendo, vocês terão uma vida cristã caminhando para o crescimento. Vocês terão uma vida abençoada por Deus, caminhando para ser mais parecida com Cristo. Porque isso tudo vai passar. Isso tudo vai acabar. Irmãos, somos abundantemente providos para a glória dele. Para isso somos abundantemente providos. Para a glória dele. Por isso que Deus decidiu nos abençoar. Por isso que ele decidiu nos dar tudo o que precisamos. Para a glória dele. Para a glória dele. Então, irmãos, encorajo vocês a realmente buscar e se atentar a uma vida para a glória do Senhor. Uma vida diante de Deus. Uma vida diante da face de Deus. Isso é prático. Isso não é somente cognitivo. Isso é no meu dia. Isso é no meu emprego. Isso é na minha escola. Assim tem que ser demonstrado o meu conhecimento, a minha eleição, a minha filiação a Cristo, as bênçãos dele sobre a minha vida. Caso contrário, improdutivos. Assim, abençoados e juntos com ele, participaremos do seu reino, da tua justiça. Busque preocupar-se mais em crescer diante de Deus do que com outras coisas.
que nessa semana, que na sua vida, a maior preocupação seja crescer diante de Deus e depois crescer em outras coisas. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem abençoado, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos, Deus. É realmente algo muito bom. É realmente algo muito bom podermos confiarmos e podermos sermos participantes das promessas que o Senhor tem, Deus, para aqueles que confiaram em Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Mas Deus nos ajude, porque o Senhor deixou claro que esse conhecimento, essa filiação, ela é prática. Ela não pode ser muito distante, Deus. Ela tem que ser diária. Então encoraje, Deus, cada um dos meus irmãos a realmente buscar esse conhecimento prático. Esse conhecimento pleno do Senhor, Deus. Mas tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Porque o nosso coração se esquece disso. Porque, Deus, nosso coração, amanhã, diante das diversas preocupações, é fácil que deixemos de buscar as características de uma vida cristã, de uma vida parecida com Cristo. Mas eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe a usufruirmos de tudo que o Senhor tem nos dado. Esse, Deus, é o nosso desejo. Nos abençoe nisso, pois só o Senhor pode nos ajudar. Porque nós sabemos bem que o nosso coração é rápido para o mal. Por isso, Deus, tem misericórdia de nossas vidas. É assim que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Átila. Meus irmãos, hoje nós estamos saindo um pouco